Amém, queridos. Graça e paz do Senhor Jesus. Eu ia me segurar, mas eu não vou me segurar, não. Eu preciso falar um negócio aqui antes da gente começar. Alegria no meu coração ter a família de vocês aqui, do Júnior. A Bíblia fala que no tempo de Jesus ele fez muitos sinais e maravilhas. E eu acho que desde que o Júnior chegou, eu perdi a conta de quantos sinais e maravilhas Deus fez na vida deles nesses 2 meses. Coisa que você olha e fala assim, nossa, Deus está nesse negócio, né, Juninho? E eu me alegro com isso, gente. Deus tem cuidado. Deus tem direcionado. Quando você decide colocar a sua vida diante de Jesus, Ele vai te levar para lugares que você nunca, jamais imaginou. Está aí a Cris aqui. Porque um dia eles ousaram Senhor, eu coloco minha vida em Tuas mãos. Então, eu me alegro muito, uma amizade tão antiga, para mais de 30 anos, e quero reforçar mais uma vez que eles podem contar conosco. E eu sei que em oportunidade breve vocês vão poder ouvir os testemunhos do Júnior aí, a sequência de bênçãos e de coisas que aconteceram, para que toda a igreja seja fortalecida quando acontecem sinais e maravilhas no nosso meio. Muitos sinais e maravilhas têm acontecido no nosso meio. É que a gente não é pentecostal, a gente é meio gelado, então a gente não costuma alardear, né, pastor? A gente precisa fazer um culto de milagres aqui algum dia da semana para sexta-feira dos milagres e eu queria agradecer a Deus pela vida deles que estão aqui presentes com a gente. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Mateus 18. Quero dar boas-vindas para você que está acompanhando a gente na internet aí. Com certeza eu sei que a gente tem uma pessoa assistindo que é a minha mãe. Com certeza a gente tem. Um beijo para minha mãe. Deus abençoe. Gente, nos ajude nas redes sociais, divulgue, dá um like, não é isso, Sandro? Compartilha, para que a verdade da palavra de Deus possa chegar a outras pessoas também. Então, quando você receber a notificação lá na igreja, nos ajude. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta em Mateus 18, a gente vai ler a partir do versículo 23 daqui a pouquinho. Quando o pastor Rafael me convida para pregar, eu não fico preocupado. Eu vou confessar um negócio para o pastor aqui. Preocupado com homilética, hermenêutica, eu não fico preocupado com essas coisas, porque eu não venho aqui pregar. Eu venho aqui compartilhar aquilo que Deus tem falado ao meu coração. Compartilhar aquilo que eu tenho ouvido de Deus. E, coincidentemente, o tema de hoje é sobre o perdão. E 2, 3 semanas atrás, em oração com Deus, o que eu quero dizer é que eu tenho um telhado de vidro também. Isso é óbvio. Eu acho que só Jesus é o portador da palavra dele. Amém? Eu sou só um vaso de barro, gente. Eu estou aqui, mas é a glória de Jesus. Eu estou aqui como quem aprende também, como quem caminha com Jesus. Eu não tenho aqui a palavra final, nem estou aqui arrogando ser a luz das nações. Eu quero transmitir aquilo que Jesus me transmitiu com todo amor e toda misericórdia. E quero que isso sirva para que você também aprenda a seguir os caminhos de Jesus. Amém? Existem 2 tipos de pessoas. Existem milhares de pessoas, bilhões de pessoas no mundo, mas existem só 2 tipos de pessoas. Aqueles que ouvem a palavra de Deus e obedecem, e aqueles que dão as costas a Deus e não obedecem. Então, entre todas as pessoas que existem no mundo, só temos 2 qualidades de pessoas, 2 tipos de pessoas. E Jesus é bem claro, ele fala assim, olha, se você ouve e não pratica aquilo que eu falo, você é um tolo, você é um bobo. Porque você está construindo a sua vida, você está construindo a vida dos seus filhos, você está construindo os seus projetos e planos em cima daquilo que é movediço, em cima de areia que se move, em cima de alguma coisa que é circunstancial, em cima de alguma coisa que não é fixo. Então,
Quando você pensa assim, eu vou construir minha vida e vou fazer tais e tais coisas, e você não obedece e ouve a palavra de Deus, tudo que você está construindo sobre algo que vai desmoronar. Quanto melhor fica, quanto mais pesado fica, mais a probabilidade disso destruir. Porque se você não constrói seu casamento, se você não construiu seu casamento, se você não educou seus filhos conforme aquilo que Jesus falou, e eu quero que você reflita sobre isso, meu irmão. Porque somos pessoas que estamos aqui sábado após sábado, a gente ouve mensagens na internet, a gente louva a Deus todo o tempo, a gente louva a Deus aqui, mas muita coisa que Jesus fala ao nosso coração a gente ouve, mas de fato, quando a gente vai executar as coisas, a gente faz aquilo que a gente acredita ser o melhor para a gente. O sábio é aquele que ouve o que Jesus tem a falar e pratica aquilo que Jesus tem a falar. Se alguém me ama, ele vai guardar as minhas palavras. Se alguém me ama, ele vai seguir e vai me obedecer, e vai obedecer a Jesus. Por que isso é importante, gente? Isso é muito importante para que a gente entenda o negócio. Há um falso evangelho por aí. Há uma falsa proclamação da história de Jesus que tem levado pessoas a acreditar que elas podem simplesmente receber as bênçãos de Deus sem que haja uma transformação verdadeira na vida dela. Amém? Os jovens do Montreat estão bem claros do que a gente está falando aqui. Sem entregar a sua vida a Jesus e sem que haja uma transformação verdadeira do seu interior, sem que você nasça de novo, como aconteceu com Nicodemos, e aí essa série Encontros com Jesus vem falando sobre isso. Nicodemos encontrou a Jesus e Jesus falou para ele: Nicodemos, para de religiosidade, para de ficar com coisas religiosas. Você só vai me conhecer, Nicodemos, de verdade quando você nascer de novo da água e do Espírito, quando algo verdadeiro acontecer em você, quando uma transformação verdadeira acontecer para você. O que se tem pregado em muitos lugares, não é verdade, pastor? Muitos pastores populares, muitos pastores na internet, tenham cuidado, gente, com quem vocês têm ouvido. Eles pregam o seguinte: olha, Jesus te ama e é verdade absoluta. Simplesmente vem a Jesus e é verdade absoluta. Mas eles param aí, eles não continuam. Olha, Jesus te amou, Jesus morreu na cruz para que você, cada dia, mais e mais tenha uma consciência transformada e para que a cada dia mais e mais você se pareça com a imagem de Jesus. Você foi criado para ser como Jesus Cristo é. Essa é a sua vocação, esse é o seu chamado. É para isso que essa noite o Espírito Santo quer levar o nosso coração, para uma coisa muito difícil da gente lidar. Muito difícil da gente lidar, meu irmão. Eu falo de primeira mão, a gente vai falar sobre perdão. E perdão é maravilhoso, né, pastor? A gente fala todo sábado aqui: Jesus perdoou os seus pecados, a graça de Deus abundou sobre você, tudo que você fez de errado, Jesus na cruz do Calvário, pela sua misericórdia, pagou. Tetelestai, tudo foi pago. A gente sai daqui feliz da vida. Mas muitas vezes, e muitas igrejas param a pregação por aí. Jesus nos perdoa e nos transforma para que a gente seja um agente de perdão, transformação e luz na vida de outros também. Não existe um evangelho sem que a sua consciência seja transformada por aquilo que Deus tem a fazer. Se você vem aqui dia após dia e não muda, se você vem aqui dia após dia e continua nas mesmas práticas pecaminosas, nos mesmos desvios pecaminosos, nos mesmos erros constantes, sem que você lute, sem que haja uma transformação, sem que haja uma determinação da sua parte para conhecer Jesus, você está construindo a sua vida sobre uma areia movediça e tudo vai acabar. Amém? Então o chamado de Jesus é para que a gente ouça o que Ele fale, o que Ele tem falado, e para que a gente obedeça. Agora a gente vai ler o texto. Mateus, a partir do versículo 18.
Mateus 18, desculpa, a partir do versículo 23. Mateus 18, versículo 23, diz assim a palavra do Senhor: Por isso, o reino dos céus pode ser comparado a um rei que quis acertar contas com seus servos. E começando a fazê-lo... perdão, eu estou lendo uma versão... vou ler na NVI, vou ler em outra versão, desculpa, gente. Vou começar de novo, Mateus 18, 23. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e implorou: Tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e a deixou ir. Mas quando aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague o que me deve. Então seu conservo caiu de joelhos e implorou: Tenha paciência comigo, eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o seu servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor o entregou aos torturadores até que pagasse tudo que devia. E aí vem a palavra de Jesus: Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Eu quero que a gente tenha um pequeno contexto aqui de que Jesus está falando, para que você tenha ideia e dimensão daquilo que a gente precisa tratar no nosso coração, de que eu preciso primeiramente tratar no meu coração. O Paulo ele fala assim: essa palavra é fiel, Senhor, e verdadeira, é digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar o pior dos pecadores, que sou eu. Então, com esse coração que a gente vai contextualizar o que Jesus está falando. A gente tem falado sobre pessoas que se encontram com Jesus. E essa pessoa que se encontra com Jesus são os seus discípulos no caminho. Enquanto caminham, eles estão encontrando com Jesus. E Jesus vai tratar uma coisa com eles que é extremamente importante para nós hoje em dia. Extremamente importante para nós hoje em dia. Jesus vai ensinar para eles como que você deve viver sua vida. E você pode ouvir aquilo que Jesus tem para falar para você, ou você pode ser um idiota e não dar ouvidos ao que ele fala. Então, no contexto antecedente ali, Jesus ele está falando com os discípulos. Ele fala assim: olha, gente, deixa eu explicar um negócio para vocês. Se algum irmão de vocês pecar contra vocês, se algum irmão de vocês errar contra vocês, procura ele, vai você e ele só e ter uma conversa. Se esse irmão se arrepender, você ganhou o irmão. Agora, se esse irmão não se arrependeu, chama mais 2 pessoas que ele ama. Chama essas 2 pessoas, vai conversar com ele, fala assim: meu irmão, você pecou. E se essa pessoa não se arrepender, você vai e leva à igreja. E se essa pessoa não se arrepender diante da igreja, diante das testemunhas de Jesus, Jesus fala assim: você vai a partir de agora tratar essa pessoa como pecador e publicano. Quando a gente olha para esse texto, sem olhar para a chave que é Jesus Cristo, a gente pensa assim: bom, se a pessoa não se arrependeu, a gente tem que tratar isso como pecador, como excluído da nossa comunidade. A gente tem que botar ele para fora, a gente tem que tratar ele como se fosse uma pessoa pagã, que não pertence àquilo. Já que eu pedi perdão, já que eu chamei mais 2 pessoas, já que eu chamei toda a igreja, essa pessoa não se arrependeu, então a gente considera ela como pagã, como pecador, e exclui ela da nossa comunidade. Mas Pedro, quando ouviu isso, ele entendeu o que Jesus estava falando. Pedro entendeu que Jesus... Pedro, uma bola dentro, né, pastor? Porque Pedro costuma ser bola fora sempre. Semana passada ele deu várias, se você se lembra bem. Mas dessa vez o Pedro ele entendeu o que Jesus tinha falado. O que Jesus está dizendo é o seguinte, gente: se a gente tem entre nós alguém que não presta, que já foi admoestado várias vezes, já conversamos, não sei o quê, a gente deve tratar ele como se fosse um pecador e um publicano.
Quando você entende que Jesus é a chave de interpretação da Escritura, você vai entender como Jesus tratou os pecadores e os publicanos, meu irmão. Os pecadores eram alvo de toda a graça e misericórdia e visita e mesa de Jesus. Jesus amava os pecadores e publicanos, tanto que ele foi acusado diversas vezes de ser beberrão e comilão, porque ao tratar as pessoas como pecadores e publicanos, Jesus estava querendo dizer o seguinte: gente, tratem todos com a misericórdia de quem sabe que recebeu a misericórdia gigantesca de Deus. Então, se essa pessoa não se arrepende, se há pessoas que falaram mal de você, se há pessoas que te caluniaram, se há pessoas que estão mentindo contra você, se há pessoas que estão contando coisas que não devem a seu respeito, nesse sentimento, nesse coração de Jesus, daquilo que a gente precisa obedecer a Deus, para que a gente seja participante dele também, discípulo dele, caminhante com ele, é entender que a gente deve tratar as pessoas com toda a compaixão, misericórdia e graça possível. Não importa se ela está dentro, não importa se ela está fora, não importa se ela entendeu o que a gente faz, não importa se ela não entendeu o que a gente faz. A gente tem que agir com toda a misericórdia e com toda a graça. É assim que Jesus nos ensina. E neste contexto, Jesus fala assim: olha, quando tiverem 2 ou 3 reunidos, esse versículo que a gente sempre repete aqui, é nesse contexto de Mateus 18. Por que Jesus está falando assim? Olha, gente, quando vocês estiverem no meu nome, quando vocês estiverem reunidos no meu espírito, deixa eu explicar para você, gente, muito centro de Umbanda, muita igreja doida por aí se reúne em nome de Jesus. Se reunir em nome de Jesus não significa que o nome de Jesus apenas está estampado nas canções ou nas palavras. Reunir em nome de Jesus significa que o Espírito de Jesus, o Espírito de misericórdia, o Espírito de graça, o Espírito de perdão, o Espírito de comunhão está instalado em nós, de tal maneira que quando 2 pessoas que têm o Espírito de Cristo, esse é o contexto todo que Jesus tem ensinado. Eu preciso que apenas 2 ou 3 pessoas que tenham esse Espírito de misericórdia, de graça, de acolhimento, de perdão, de recebimento, para que eu, na minha presença, se estabeleça naquele lugar. Porque se a gente tem 2 ou 3 aqui, que entendem quem é Jesus e começam a agir da mesma maneira que Jesus agiu, a presença de Jesus vai estar aqui representada por nós. Amém? É nesse contexto, queridos. É nesse contexto, um contexto de toda graça, toda misericórdia, todo amor para com todos. A gente entende a dificuldade que é. Certos irmãos levam a gente ao máximo né, pastor? Certos irmãos têm um talento assim, abençoador de levar a gente ao máximo do estresse. Certas pessoas da nossa família, certas coisas que o nosso marido faz, que o nosso marido fala, tem a tendência de levar a gente para o máximo. Eu brincava, né, filho? Eu brincava que o Daniel tinha um dom assim, que ele conseguia me irritar de 0 a 100, assim. Que eu estava calmo lá, sentado no sofá, e o Daniel chegava, pai, não sei o que, pum, já estava estourado já. Você lembra disso? Era um talento, você perdeu esse talento. Que bom. Gente, e é importante a gente entender uma coisa. Se para quem é estranho, se para quem não é, se é para alguém que rejeitou a gente, se é para alguém que xingou a gente precisa ter laço de misericórdia, quanto mais para a nossa casa, para os nossos filhos, para o nosso marido. Minha irmã, pelo amor de Deus, tem paciência com o traste do seu marido. Eu sei, ele é, meu Deus do céu, ele não entende. Você fala com ele, ele não entende. Deixa eu dar uma aliviada aqui, Carlão. Daqui a pouco eu vou falar delas. Eu sei que você está falando com ele e a cabeça dele é igual ao do Homer Simpson. Ele não está entendendo o que você está falando. Mas minha irmã querida, deixa eu te falar. Se Jesus está falando para você ser todo amor e toda misericórdia e toda graça com um pagão, com um estranho, quanto mais com um marido seu, aquele que fez juramentos de amor com você, que gerou seus filhos, mesmo fazendo besteira e por trás de besteira, minha irmã, tenha paciência com seu marido, tenha misericórdia dele. É assim que o Espírito de Cristo estabelece na sua casa.
Porque se eu, marido, e se minha esposa, e se você, mulher, e se você, marido, ouve o que Jesus fala e pratica, que casamento que vai dar errado, gente? Fala para mim. Por que dá errado? Porque a gente ouve e a gente é tolo. A gente é tolo porque a gente ouve o que Jesus fala, mas na hora que a gente tem problema, a gente constrói toda a nossa vida, o nosso relacionamento, em cima de coisas que a gente acredita que está certa, acima de psicólogos do Instagram que ensinam assim, olha, é assim que você tem que tratar seu marido, e você olha, não, é assim que eu vou tratar meu marido. Gente, você tem que tratar o seu marido, ou tratar a sua esposa, ou tratar seus filhos, não de acordo com a psicologia furreca dessas redes sociais, mas de acordo com a palavra de Deus, aquilo que Deus estabeleceu, é chamar de bom aquilo que Deus chama de bom, amém, queridos? Todo o nosso problema da existência começou quando a Eva decidiu chamar de bom aquilo que Deus disse que era ruim, não é verdade? Deus falou assim, olha, não coma. Ela falou assim, é bom, me parece bom, eu vou comer. Foi aí que tudo começou. E aí todos os problemas da nossa vida, tudo que acontece na nossa vida, acontece porque Jesus chama uma coisa de ruim. Jesus fala assim, você precisa amar o seu cônjuge, você precisa amar, você precisa educar seu filho, para que quando ele crescer, ele não te dê dor de cabeça, e você ouve aquilo, mas não obedece. Aí depois fica tudo derrubado. Amém? É neste contexto, queridos. É para isso que a gente está aqui. A gente está aqui não é para ficar cantando, a gente já está velho para isso. A gente está aqui não é para ficar filosofando, que há muitos filósofos melhores na internet do que nós. A gente está aqui porque a gente precisa aprender de Jesus. E a gente está aqui porque a gente precisa entender o mesmo Espírito de Cristo, de misericórdia, de amor que habita em mim, vai transformar a minha vida também. Amém? E aí a gente cai no texto. E o texto é autoexplicativo, gente. Ele não tem, assim, não precisa muita inteligência. Essa parábola que Jesus conta, ele fala assim, gente, eu sou o rei. O reino dos céus, eu sou o rei de vocês. A dívida que vocês tinham comigo é impagável. O tamanho da encrenca que vocês se meteram era encrenca de morte. Para resolver o problema de vocês, eu fui lá e paguei um preço impagável. Eu entreguei meu próprio filho. Meu filho foi humilhado, tiraram a roupa dele, cuspiram na cara dele, colocaram uma esponja suja na boca dele com vinagre. Eu paguei um preço de morte terrível para que vocês tivessem a vida de Deus. E agora que Deus libertou vocês dessa desgraceira toda que vocês estavam, trazendo salvação, vida eterna, reconciliando Deus com você, você encontra seu irmão, e o que o texto fala, meus irmãos? Você vai e sufoca o seu irmão. Seu irmão te faz seu irmão comete um erro contra você, a sua mulher erra contra você, e você tem esse coringa. Isso é demoníaco, gente. Isso não é de Deus. Que toda vez que você precisa usar, você tira esse coringa, que é um verdadeiro demônio, no bolso, para sufocar o seu irmão, para tirar a alegria dele, para destruir. E se a gente estiver assim, agindo com nossos irmãos, a gente está num caminho de morte. Tem misericórdia. O que o texto de hoje quer dizer, gente? Olha, eu perdoei vocês de tudo. E o que eu espero de vocês é que vocês vivam nunca mais cobrando nada de ninguém. Já tenho essa consciência. É nesse contexto que Pedro fala assim, Pedro entendeu, e Pedro fala assim, então Jesus, quantas vezes a gente tem que perdoar um irmão? Jesus ele vai falar assim, olha, é 70 vezes 7, Pedro.
É uma hipérbole que ele usa para dizer assim: Pedro, entende o negócio assim. Você já chega perdoado. Você já entende que as pessoas vão. Você entende que você está no mundo caído e que as pessoas vão errar contra vocês. E minha irmã, você entenda de uma vez, você casou com um pecador, você não casou com um santo, pelo amor de Deus. Significa que esse pecador ele vai errar, porque ele peca. Meu irmão, você casou com uma pecadora, alguém que errou e alguém que é digna de toda a graça de Deus. Mamãe, você deu luz a filhos pecadores que precisam da graça de Jesus, da transformação de Jesus. E tudo que Jesus pede para a gente, tratem seus filhos com toda a misericórdia, todo o amor e toda a graça do mundo, porque toda a dívida que você tinha, que era milhões de vezes mais caras de ser paga, foi paga por Deus, e eu espero que você viva desta maneira. Eu estou compartilhando algo do meu coração para vocês. Eu estou compartilhando algo que Deus disse para mim em primeiro lugar. Estou compartilhando algo que Deus falou comigo há 2, 3 semanas atrás. E é nesse espírito. O texto que a gente acabou de ler, ele diz assim: o conservo ele é esganado, e esse servo ele volta para a mão do Senhor, e o Senhor fala assim: olha, e é preso de novo, botado em cárcere de novo. E Jesus fala assim: olha, meu Pai vai fazer com vocês a mesma coisa, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Você pode repetir isso comigo? Se cada um de vocês de coração não perdoar a seu irmão. Mais uma vez, gente, para gravar, eu sei que vocês não gostam disso, mas é para gravar, assim. Está lá em Mateus 18:35. Se cada um de vocês de coração, gente, é algo interno, é algo lá de dentro. Jesus conhece as entranhas, não é da boca para fora, mas se não for de coração, que você libertar o seu irmão e parar de sufocar ele, não está bom. Você está construindo a sua vida sobre um lugar ruim. É de coração. É o tema desse ano, né, pastor? Se não for do coração, das entranhas, de dentro, se isso não partir de você, se você não precisar esperar seu marido se resolver para você perdoar, não, meus irmãos. Lembra, você já foi perdoado. Vamos ser maduros, vamos crescer, porque as mensagens de hoje a gente fica só no que Jesus nos perdoa e a gente para por aí. A gente precisa entender. Tempos atrás a gente aprendeu o Pai Nosso aqui juntos, como a gente deve orar. E a gente aprendeu que é: perdoa as nossas dívidas, Senhor, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Mateus 5, já para acabar, meus irmãos, vai dizer o seguinte. Mateus 5:45. Para que vocês tornem filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Para que você se torne filho. Qual é o contexto que Jesus está falando isso? Quando alguém der na tua cara, vocês conhecem, vire a outra cara. Quando alguém te obrigar, não resista ao perverso. Se alguém quiser a sua camisa, leva a blusa também. É nesse contexto em que alguém vai te obrigar a caminhar 1 milha, vai obrigar você a fazer coisas que você às vezes não quer, vai te obrigar a situações que você não quer, que Jesus está falando assim: ele está te obrigando em 1 milha, vai com ele 2 então, porque só assim nós vamos nos tornar assim como o nosso Pai Celestial é. O resto disso é pura religião, é pura cantoria, é pura perda de tempo. A gente precisa ouvir aquilo que Jesus está falando e começar de verdade a colocar em prática. Amém? Eu queria ler Abacuque. Esse texto está queimando no meu coração a semana toda. Eu acho que eu acho que ninguém aqui chegou nessa estatura de Jesus ainda. A gente se conhece.
A gente é uma igreja pequena. A gente conhece as safacidades um dos outros, os problemas um dos outros. E eu acho que o único caminho que a gente tem para essa noite, meu irmão, é o arrependimento. Se você ouviu a palavra do Senhor, se isso fez sentido, e se você quer construir a sua vida sobre aquilo que é verdade em Jesus, sobre a rocha, eu acho que só existe um único caminho. É o caminho do arrependimento, é o caminho de chegar para o Senhor e falar: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador. O Abacuque, ele vai dizer assim: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Eu ouvi aquilo que o Senhor tem a dizer a mim e eu me sinto assim, muito alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. Que obra, gente? A obra do Espírito Santo. É a casa de Deus construída sobre a rocha. Aviva, Senhor, de novo. Me leva sobre o lugar que eu tenho que ir. No decurso dos anos, Senhor, enquanto eu caminho, faz a tua obra conhecida. Senhor, na tua ira, lembra da tua misericórdia. Na tua ira, Senhor, lembra da tua misericórdia. Tem misericórdia de nós, Senhor, e ensina-nos a ter misericórdia do nosso irmão, para que a gente viva uma vida conforme Jesus. Quero chamar o pastor aqui para orar comigo. Quero chamar o Henrique também para a gente cantar uma canção depois dessa oração. Feche seus olhos, queridos. A Bíblia fala assim: nós temos um advogado no céu, que é Cristo Jesus. Nós temos alguém que entende as nossas fraquezas e que está diante do Pai intercedendo por cada um de nós. Coloca-se diante desse advogado fiel e fala assim: Pai, pequei, tem misericórdia de mim. Na tua ira, Senhor, lembra da tua misericórdia e converte meu coração. Baixe a sua cabeça. Ore junto conosco, no nome de Jesus. Senhor, nós chegamos diante de Ti, ó Pai. O Senhor nos conhece bem, ó Deus. E por mais, ó Deus, que tentamos, insistimos, ó Deus, muitas vezes em crer que estamos fazendo tudo certo, da melhor maneira, da nossa maneira. A vida, ó Deus, tem nos mostrado quão falhos somos, ó Deus. E muitas vezes, ó Deus, os desejos, ó Deus, as intenções, até mesmo nobres dos nossos corações, ó Deus, são, ó Deus, falhas na execução, ó Pai. E ferimos e magoamos pessoas, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, nos enviou a amar, ó Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ó Deus, a Tua palavra é tão dura, ó Deus, contra aqueles, ó Deus, que servem de pedra de tropeço, ó Deus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajude a realmente, ó Pai, sermos agentes de graça, ó Deus. Que, ó Deus, ao olhar aquilo que o Senhor realizou por nós na cruz, ao entender, ó Deus, a dimensão do perdão que recebemos, ó Pai, verdadeiramente, ó Deus, venhamos reproduzir em graça, em amor, ó Deus, esse perdão aos outros, ó Deus. Em nome de Jesus, ajuda-nos a viver assim, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, ao invés de olhar, ó Deus, com maus olhos, ao invés de manter, ó Deus, a ira, a tristeza no coração, ó Deus, abrir os olhos e ver, ó Deus, o próximo, ó Deus, ver, ó Deus, aquele que nos feriu como alguém que necessita também receber, ó Deus, essa palavra de amor e de perdão, ó Deus. Ó Deus, quando o Senhor morreu na cruz, foi para nos limpar de uma vez por todas, ó Pai. E nessa noite, Deus, é um clamor, ó Deus, de filhos e filhas, ó Deus, dos Teus servos, ó Deus, uma vez mais, ó Deus, se colocando de joelhos e implorando a Ti, ó Deus, perdoa-nos, ó Pai. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos, ó Deus, por, ó Deus, com as nossas ações, ó Deus, termos, ó Deus, envergonhado o Teu nome, com as nossas ações, ó Deus, termos, ó Deus, sido instrumentos, ó Deus, não de graça e de luz, ó Pai,
Perdoa-nos, ó Deus, perdoa-nos, ó Pai. E, ó Deus, que venhamos nos levantar, ó Deus, com a alegria do coração de ouvir do Senhor que está tudo pago. Que o Senhor, ó Deus, não leve em conta os nossos pecados. Que o arrependimento sincero, o coração contrito, o Senhor não rejeita. Louvado seja o teu nome por isso, ó Pai. E, ó Deus, cheios dessa gratidão, ó Pai, cheios deste amor, ó Deus, o Senhor, ó Deus, nos venha dar a alegria de estar no meio daqueles que o Senhor nos deu como família de fé, ó Pai. E exercer esse mesmo perdão, exercer essa mesma graça, exercer esse mesmo amor, ó Deus, para com os demais. E todas as vezes que viermos a falhar, ó Deus, dá-nos a oportunidade de melhorarmos e fazer melhor, ó Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, eu te imploro, ó Deus, tome as nossas vidas em tuas mãos. Ó Pai Santo e amado, que assim, ó Deus, como ouvimos a tua palavra, ó Pai, seja de todo o coração, ó Deus. Não pelo sentimento de culpa, ó Deus, banal, que não produz transformação. Não, ó Deus, por remorso, ó Deus, porque fomos descobertos do nosso erro, mas um arrependimento verdadeiro e puro, ó Deus, e transformador. Que, como foi falado, Deus, com primazia, comece de dentro para fora, para a glória do teu nome, ó Deus. Abençoa os seus filhos. Fala-nos, ó Deus, realmente uma igreja, ó Deus, eu clamo por Casa Brasil, uma igreja, Deus, que tenha esta marca de Cristo, Deus, de sermos misericordiosos, de amarmos, ó Deus. É o que te peço, ó Deus. Cuida de nós, ó Deus, ajuda-nos, para a glória do teu nome, em Cristo Jesus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor,
a Deus. Meus irmãos e irmãs, que a graça do Senhor Jesus, o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, a doce presença, a consolação, a alegria do Santo Espírito de Deus te dê a força de viver em perdão, de ser um agente de Deus a abençoar a vida de outros, como você foi grandemente abençoado. Não somente nós que estamos aqui, mas todo o povo de Deus sobre a terra, hoje e por todo sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém.